Na forma composta ativa, o particípio não flexiona. Na passiva, flexiona e concorda com o nome sujeito. Exato. Vejam bem, essas pessoas têm orientado bem as crianças. O verbo ter não permite que o particípio concorde com ninguém, fica invariável. O auxiliar ter e haver fazem isso, né? Ter e haver. Então o particípio fica invariável com o ter. As crianças são bem orientadas por estas pessoas. Já o ser pede que haja concordância do particípio com o nome as crianças são bem orientadas, verbo composto, são orientadas, ou bem, nós podíamos ter colocado depois, as crianças são orientadas bem por essas pessoas, mas estilisticamente ficou bonito colocar o bem, abrindo o verbo composto, se encaixando no meio. Mas está aqui, o particípio concorda com o nome sujeito, se tivermos voz passiva, com auxiliar ser. Tá? E o ter não permite concordância. Vejamos mais exemplos, talvez? Vejamos. Tweet 23. O final do gerúndio nunca flexiona. No particípio, flexiona se a forma verbal for passiva. Não flexiona se for ativa. Exato. Vejam bem, gerúndio, estudando, não existe estudanda, né? Então, o particípio fica invariável no gerúndio. O gerúndio, aliás, o verbo fica invariável. Elas estão estudando, nada, elas estão estudandas, nada. O particípio é invariável. O infinitivo, aliás, o infinitivo é invariável. Vamos assim deixar bem claro. Gerúndio é invariável. Particípio flexiona se tiver o auxiliar ser, é o caso. Foranga do verbo ser. As mães foram orientadas. As mães orientadas, tá? Nós temos aqui, então, concordância do particípio. O particípio, ele concorda quando o auxiliar for ser. As mães têm orientado os filhos. Interessante, temos orientado aqui. É como no gerúndio, ficou invariável. Com o verbo ter, fica invariável. O verbo ser é que permite concordância. As mães têm orientado os filhos. Interessante, temos mães, que é o nome que podia provocar concordâncias, filhos, no plural, poderia provocar concordância, mas com auxiliar tem, esse verbo composto, com auxiliar ter, ele obriga o particípio a ficar invariável, tá? Isso é bom guardar. O verbo ser e estar permitem concordância, o verbo ter e haver não permitem concordância do particípio. Tweet 24. O final do gerúndio faz parte do SMT. O do particípio é desinência e pode funcionar como instrumento de concordância. Vamos ver no diagrama com a explicação do professor Deck. Isso. Esta parte do diagrama é do terceiro quadro, bem no fim da folha diagramada. Aí aparecem os verboides, né? São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Mas ele está assim chamando a atenção que o final do gerúndio, o final do gerúndio está aqui, esse o final dentro do diagrama está aqui. Ele é sufixo modo temporal, ele não é instrumento de concordância, o final então do gerúndio. Já no particípio ele é instrumento de concordância, né? O final do gerúndio faz parte do SMT. O do particípio é desinência e pode funcionar como instrumento de concordância. Esse concorda, desinência número pessoal, concorda, pode concordar, e o final de gerúndio não concorda. Aliás, o gerúndio sempre é invariável. O particípio pode variar se tivermos verbos ser ou estar, e fica invariável quando o auxiliar é ter. Tweet 25. Num verbo composto, o primeiro é verbo auxiliar e o último é verbo fundamental, onde se localiza a carga semântica. Sempre no verbo composto temos um verbo que é o inicial, é o primeiro, e ele se encarrega de fazer a concordância em nome do verbo composto, e o último tem a carga semântica, tem o sentido, aqui é sonhar, e ele é que recebe os complementos verbais ou os advérbios. Então é uma regra que existe no português e existe no francês, no italiano, esta mesma regra. E aqui estão
todos os integramos dizendo, interpretando, enfim. Esse aqui está dizendo que eu sou o advérbio do verbo sonhar, que eu sou nome 1, sujeito, que pratico esta ação de sonhar. E aqui, que é o complemento, sonhar com o quê? Sonhar com um carro, né? Como receber o quê? Receber um carro. Mas aqui o sonhar rege complemento iniciado com a preposição com. Bem, a verdade é que o primeiro verbo auxiliar faz a concordância. O último é o verbo fundamental, tem a carga semântica e recebe os advérbios e os complementos verbais. Sempre é assim. Tweet 26. Num verbo composto, o auxiliar efetua concordância verbal com o nome 1 e o fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios, como o professor Deck nos mostrou. Exato. Há uma repetição aqui, mas com outro exemplo. Agora se focaliza realmente a concordância. Verbo composto. No verbo composto, o auxiliar efetua a concordância em nome do verbo composto. 1, 2, esse conjunto, mas quem faz a concordância é o auxiliar. E o verbo fundamental recebe os complementos verbais. O verbo obedecer rege preposição a. Então, complemento verbal, famoso objeto indireto, complemento verbal preposicionado. E recebe também os advérbios, advérbio de tempo aqui. O verbo fundamental é que recebe o advérbio de tempo sempre. Então, o auxiliar faz a concordância e o fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios. Este é o acordo que existe no verbo composto. O auxiliar efetua concordância com o nome 1 e o fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios. Era isso.